Bem-vindo a um dos países mais autoritários do mundo. Governados por um líder enigmático, tirânico e violento, norte-coreanos e turistas correm o risco de serem presos ou executados pelo menor deslize possível. Hoje compilamos 11 coisas ordinárias que podem te mandar para a prisão ou até mesmo te levarem a ser executado na República Popular Democrática da Coreia. Você não vai acreditar no que fez um homem ser morto por um canhão antiaéreo. Como Sobreviver apresenta as piores coisas para fazer na Coreia do Norte. Qualquer filme, série ou música estrangeira é absolutamente proibido. Você pode ser morto só por assistir a um filme norte-americano. Ou pior, um drama sul-coreano. A desertora Yeon Mi-so tinha 11 anos quando viu um homem ser executado em público porque tinha uma série da Coreia do Sul. Testemunhar execuções assim é algo obrigatório. Se recusar a fazer isso, seria considerado traição à pátria, e você poderia ter um destino parecido. Kim Young-hyuk tinha 16 anos quando a polícia invadiu a casa dele em 2009 e encontrou DVDs de música pop sul-coreana. Ele foi preso e torturado durante dias, mas nunca confessou que ganhou os DVDs do pai. Por sorte, o pai tinha contatos que o permitiram subornar guardas para libertarem Kim. Alguns anos depois, Kim conseguiu fugir do país. Atualmente, as pessoas compartilham filmes e séries em pendrives criptografados. Livros estrangeiros são proibidos, mas tem um que é especificamente perigoso de se ter em casa: a Bíblia. A Coreia do Norte se define como uma nação ateísta e proibiu todas as religiões. No caso da Bíblia, ela também é considerada um símbolo da cultura ocidental. Em 2014, o norte-americano Jeffrey Foley foi preso depois de deixar uma Bíblia no banheiro de um restaurante. Ele foi acusado de ser missionário, condenado por crimes contra o Estado e sentenciado a trabalho forçado. Depois de 5 meses de esforços diplomáticos exaustivos, Foley foi libertado, mas seus amigos continuaram presos. Se você é adepto de alguma religião, lembre-se de não carregar nenhum objeto religioso, como colares, imagens e principalmente a Bíblia enquanto estiver no país. Nós amamos essas causas, mas na Coreia do Norte elas são consideradas um símbolo da cultura estadunidense. Por isso, elas são terminantemente proibidas. Em 2021, o ditador Kim Jong-un também proibiu calças justas e piercings no nariz e na boca. Para ele, esses objetos representam um estilo de vida capitalista. Se quiser visitar o país, você precisará deixar para trás todo o seu senso de moda. Na cultura ocidental, o cabelo é uma forma de expressão, mas na Coreia do Norte, esse não parece ser o caso. Diversos relatos contam que os homens podem escolher apenas entre 10 e 15 tipos de cortes de cabelo, enquanto as mulheres precisam ter um desses 18 estilos de corte. E pode esquecer os mullets. Eles foram proibidos em 2021. Mas espere aí. Sei de um cara na Coreia do Norte com um corte de cabelo bem maluco. Ah, é verdade. É esse aí. Bom, acho que você pode abrir uma exceção quando é pra você mesmo. Dizem que nos acostamentos das rodovias norte-coreanas, as plantas de cannabis crescem livremente. Um boato que levou meios de comunicação a acreditarem que eram legalizadas e baratas de se vender. Alguns sites disseram, inclusive, que o país poderia se tornar uma nova Amsterdã. Não durou muito para que fossem desmentidos. As plantas são de cânhamo industrial com pouquíssimo THC, o componente psicotrópico da maconha. As autoridades locais deixaram claro que a cannabis é tão ilegal quanto cocaína ou heroína. Não se engane, meu amigo. Uma viagem dessas na Coreia do Norte seria bem ruim. É normal que viajantes troquem dinheiro por moeda local ao chegar em outro país, o que não é o caso desse reino eremita. De forma geral, o won norte-coreano é utilizado apenas por cidadãos locais. Como estrangeiro, você usará dólares americanos, euros ou yuan chinês. Não tente levar dinheiro norte-coreano como lembrança para casa. Você pode ser preso. Além disso, nunca entre em lojas exclusivas para locais.
o governo providenciará um guia que te dirá, gentilmente, quais lojas estão abertas para turistas. Toda a família norte-coreana precisa ter em casa um retrato de Kim Il-sung e Kim Jong-il, os antigos líderes do país. As fotos precisam estar dispostas em um lugar bem alto, para que ninguém fique em uma altura acima da deles. E a família também precisa manter os retratos impecáveis. Periodicamente, soldados inspecionam as molduras em cada casa. O menor sinal de pó pode ser suficiente para uma multa enorme. Em 2020, uma casa pegou fogo e a mãe da família correu para salvar os 2 filhos, mas não pegou os retratos. Ela foi presa e foi negado a ela inclusive o uso de antibióticos para tratar os ferimentos dos filhos. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ela, mas os relatos são de que ela está cumprindo sentença na prisão. Todo ano, com início em 17 de dezembro, os norte-coreanos são obrigados a velar um dia para cada ano que passou desde que o antigo líder Kim Jong-il faleceu em 2010. Nesse período, as pessoas não podem rir, ingerir álcool, fazer exercícios ou até mesmo sair para comprar comida. A polícia faz rondas nas ruas e fiscaliza as casas para ter certeza que todo mundo está de luto pela morte do falecido líder. Pessoas que não seguem essas normas rigorosas são julgadas por crime ideológico. Durante um evento em 2015, com a presença de Kim Jong-un, o ministro da Defesa Ryong Yong-chol caiu no sono e falhou em cumprir as instruções de seu líder. O ditador ficou tão irritado com o que considerou ser uma deslealdade que condenou o ministro à morte. Mas em vez de executá-lo com um esquadrão de fuzilamento, como acontece geralmente, Ryong foi morto ao ser colocado em frente a um canhão antiaéreo. Em 2016, o estudante Otto Warmbier estava com uma excursão guiada. Ele era o único estadunidense do grupo. Quando os turistas foram embarcar no avião de volta, Otto foi impedido pelo exército. De acordo com as autoridades, Otto roubou um pôster de propaganda política que estava em uma área restrita do hotel onde o grupo ficou hospedado. Enquanto estava preso, foi forçado a ler uma confissão dizendo que ele havia cometido o crime a pedido de uma igreja metodista, uma sociedade secreta universitária e o governo dos Estados Unidos. Depois de 17 meses de negociações tensas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, Otto foi solto em 2017, mas o jovem estava em coma. Ele morreu pouco tempo depois de voltar para casa aos 22 anos. Nunca ficou claro se Otto realmente roubou o pôster, mas o governo dos Estados Unidos alerta os norte-americanos a não viajarem para a Coreia do Norte devido ao alto risco de prisão política. Talvez você precise ficar só na curiosidade e evitar viajar para um lugar tão hostil. Por mais violento e rigoroso que esse regime seja, algumas pessoas conseguiram escapar de suas normas cruéis. Compilamos as histórias mais emocionantes de desertores norte-coreanos, como essa garota que entrou escondida no país várias vezes para salvar a família dela. Como ela fez isso? Nós vamos te contar aqui, em Como Sobreviver.